Pão integral, pão de fermentação natural, glúten, inflamação. Qual será a melhor opção? Vamos conversar? Primeiro, quem sou eu na fila do pão para falar sobre pão? Sou Raquel Luna, naturóloga, estudante e praticante das medicinas tradicionais chinesa e ayurveda há mais de 15 anos. Tive a oportunidade de desenvolver e dar aulas numa disciplina chamada trofoterapia, no bacharelado em naturologia da Universidade Anhembi Morumbi, que tratava justamente do uso terapêutico dos alimentos. Então, o meu lugar, o meu olhar, ele é esse, amplo, muito mais preocupado com o alimento, com a forma de se alimentar, a relação entre o alimento e cada pessoa a cada momento, muito mais voltado para esse olhar e essa complexidade do que para um olhar microscópico, molecular. Não sou nutricionista nem nutróloga, ok? Então, primeiro ponto aqui a ser falado é sobre o pão integral. Depois vou falar sobre o pão integral de verdade e depois sobre a fermentação. Primeira coisa, quando a gente fala pão integral, é bom, deve ser a sua escolha, a gente não está falando do pão de supermercado, de saquinho, daquelas marcas com nome alemão ou suíço ou qualquer outro que seja. Esse pão de saquinho, de supermercado, ele é, a maioria dos produtos que existem por aí, um alimento ultraprocessado, um produto feito para durar, para ser o mais barato possível para ser produzido em larga escala. Então, ingredientes de baixa qualidade e que aí precisa de aditivos para ficar gostoso, tá? Inclusive, teve uma mudança na legislação recente, proibindo essas empresas, indústrias de chamarem de pão integral quando não tiver ao menos metade das farinhas integrais, que eu já vou explicar o que é. Enfim, existe um vídeo até de uma chefe muito bom explicando sobre isso. A recomendação do nosso queridíssimo Guia Alimentar para a população brasileira, um guia alimentar excepcional, é evite os alimentos ultraprocessados. Então, sempre que possível, esse pão de saquinho de supermercado não vai ser a sua escolha e não é dele que falamos quando falamos que o pão integral é melhor, ok? E o que é o pão integral? É feito a partir da farinha de trigo, se é um pão de trigo, integral. O grão do trigo estava íntegro, não foi refinado, não perdeu a casca e o germen. Temos então o recheio desse grão do trigo, que é rico em carboidratos e alguns minerais, a casca, rica em fibras, outros minerais e vitaminas, e o germen, que sai junto com a casca no processo do refino. E nesse germen existem vários minerais e vitaminas. Então, quando eu uso o trigo refinado, que perdeu essa casca e esse germen, para fazer a farinha, que vai fazer o pão ou a massa, o macarrão e etc., eu estou usando um alimento com menos fibras, menos nutrientes e mais concentrado em carboidratos, que quando entra no meu corpo requer um monte de insulina e acaba fazendo aquele pico, muito açúcar, aí joga muita insulina, cai rápido, certo? Então essa é a questão em relação ao grão ser integral ou não. E sempre que possível, conforme seu desejo, seu paladar, sua necessidade de cuidado, as outras combinações alimentares que você já faz, sempre que possível opte pelo pão feito a partir da farinha integral, com mais farinha integral do que branca. A outra questão é a questão da fermentação. Aqui é uma outra história. O pão não é um alimento in natura, certo? Não pego o pão da árvore, nem do chão. Eu preciso processar. Não precisa ser um alimento ultraprocessado, lá, industrial, mas ele é processado. Eu misturo a farinha com a água, com o sal e
faço o pão. Para fazer o pão, precisa fermentar. Na fermentação natural, o fermento utilizado, que vai fazer a massa crescer, ficar com as bolhas, ficar fofinho, é um fermento feito a partir da própria farinha, com água, que faz o pão. Essa é a fermentação natural, artesanal, certo? Quando a gente fala do pão, o pão lá atrás, o pão é um alimento tão antigo, a farinha era diferente, o pão era diferente, porque ele era fermentado naturalmente, certo? Não é só o grão da farinha que foi modificado geneticamente, era outro pão, eram outros corpos, com outros hábitos, comendo outros alimentos, ok? Então, voltando para a fermentação. Existe essa fermentação da própria farinha com a água e existe uma fermentação química que faz essas bolhas e esse inchaço quimicamente, não tem bactérias ali, é uma reação química. E existe o fermento biológico. Biológico quer dizer, são bactérias ali, mas é menos rico, é bactérias determinadas industrialmente, produzido em larga escala, o fermento biológico que a gente compra, certo? O pão com um fermento biológico, com bactérias de fermentação natural, ele é curativo para o nosso estômago. Tem micro-organismos ali interessantes para a nossa microbiota. Ele faz bem. Essas bactérias, elas pré-digerem o pão, ajudam já a quebrar e a digerir esse pão, certo? Então, ele é de mais fácil digestão. O fermento biológico é de uma qualidade inferior e, em termos da riqueza ali das bactérias e nutricionais, certo? Mas ainda assim, ele ainda é um pão melhor do que um pão, um bolo, uma torta com um fermento químico, que aí é prejudicial para o estômago, do mesmo jeito que estufa a massa, estufa o nosso estômago. Ou seja, a fermentação natural, artesanal, é ótima, pré-digere o pão e ele fica mais leve, de mais fácil digestão. Mas eu posso ter um pão branco que foi feito a partir da fermentação natural, artesanal, e ele é melhor do que um pão branco com fermento químico? Sim. Um pão integral com fermento químico é melhor do que um pão branco com fermento químico? Sim. Agora, quando eu junto essas duas coisas que são diferentes, o ingrediente usado e o tipo de fermentação, eu crio combinações múltiplas e algumas respostas do que o que é melhor para você vão ser muito difíceis de serem respondidas, certo? É melhor o pão integral com um fermento químico ou o pão branco com fermentação natural? Você vai precisar fazer suas escolhas. Você já entendeu o que é o pão integral e os seus benefícios e o que é o pão da fermentação natural. Na prática, importa pouco o pão dentro de uma alimentação equilibrada. Você come frutas, verduras, legumes, bebe água. Como que é a ingestão desse trigo? Eu como pão de manhã e no almoço tem macarrão, uma torta com massinha de tarde e à noite é pizza. Muito do que a gente entende como esses processos inflamatórios, na prática clínica a gente vê que tem a ver com a digestão e com esses hábitos e com a alimentação num todo, muito mais do que um ou outro alimento. Então, falando desse jeito parece exagerado, todo esse consumo de trigo num dia, mas talvez se você projetar o que você consome em uma semana e olhar, você perceba que tem uma monotonia nutricional e que talvez você vá se beneficiar de diversificar o que você come. Não para evitar o glúten ou isso e aquilo, mas para se nutrir de uma forma mais interessante, para variar, para ter outras experiências. Na vida real, a gente faz o que pode, como pode, as melhores escolhas a cada momento. E se houver questões digestivas,
esse é o começo do tratamento e da história. Sempre começa por resolver o que está desorganizado, porque senão qualquer coisa que entrar vai ser muito mais difícil de ser bem integrada ao seu corpo, bem digerida, ok?